Olá, professora Silvia, tudo bem? Aqui é o Gregory, da cadeira de Sistemas Inteligentes, curso de Sistemas de Informação. Seguinte, eu vou fazer aqui a apresentação e também o desenvolvimento do segundo trabalho. Como é um assunto, né, da Data Science, Machine Learning, enfim, é algo que eu gosto, onde eu atuo atualmente, eu vou não só fazer a apresentação, mas eu também vou desenvolver isso em forma de tutorial para o YouTube. Então talvez o vídeo fique um pouco longo, porém eu vou colocar aqui ó, no vídeo ah, o timing, né? Então vai ter aí, você vai poder conseguir pular tranquilamente para o momento em que eu vou fazer a análise dos resultados e a conclusão. Mas eu acho que de começo é isso. Bom, então, o trabalho está aqui no que ele consiste, né? Primeiro escolher um problema de classificação. O problema que eu escolhi foi a gente vai prever usuários que pagam ou não empréstimos, tá? Então seria basicamente um produto. O modelo aí seria um serviço para um banco que fornece empréstimos, obviamente, e com base em idade, renda e a dívida do cliente, a gente vai prever se ele pagaria ou não esse empréstimo, tá? Ahn, bom, então, para começar a ler um dataset, né? É um CSV, eu vou usar o Pandas. Então, para ler algo com o Pandas, no meu caso, como é um CSV, eu vou ler o pd.read CSV. Tá aqui, tá lá, já leu. Logo de cara eu vou dar uma olhada no formato desse, desse dataset, né? Então def.shape, o formato dele. Ok, a gente tem 2.000 linhas e 5 colunas. Vamos fazer aqui a visualização. Opa, visualização dos dados. Então, como é que a gente pode visualizar isso, né? Acho que primeiro a gente pode dar um display no nosso data frame. Ok, aqui a gente tem as 5 colunas. Cada cliente aparentemente tem um ID. Income é a renda. Age, a idade do cliente. Loan é a dívida. Default indica se o cliente pagou ou não. Quando zero, zero, indica que o cliente não pagou. E true, significa que o cliente pagou. Ok. Logo de cara, acho que a gente já vê que essa variável client ID aqui, a gente não precisa dela. Né? Aparentemente o ID ele não indica nenhuma ordem de hierarquia, então é indiferente tê-la ou não. Para facilitar a manipulação, a gente remove. Né? Vou fazer isso mais para frente. Vamos dar uma olhada nas variáveis que a gente tem com o comando df.info. Ok. Então, o client ID é um int, assim como o default, que é a nossa variável target. E o restante das variáveis são float. Ok. Aqui a gente já percebe também que a gente tem 3 valores nulos na coluna age. 2.000 que a gente tem ao total. 1997 só são não nulos. Então aí já temos trabalho. Vamos visualizar os 10 primeiros registros. Okay. Aparentemente está ok. Para a gente visualizar mais algumas estatísticas do nosso data frame, a gente pode usar o comando describe. Tudo do Pandas isso aqui, tudo do Pandas. Então, por exemplo, count de income são 2.000. Né? Count é quanto? A quantia, 2.000 linhas. Média, 45.331. SD, Standard Deviation, o desvio padrão. Valor mínimo, a gente tem aqui o valor máximo, 69.995. Então, a pessoa que mais ganha esse valor aqui. E aqui a gente tem os quartis. Então, a gente tem primeiro quartil, segundo quartil
terceiro quartil. A gente vai visualizar isso aqui melhor no box plot, vai ficar mais visível. Age, que seria a idade. Então, olha aqui, ó. Olha um outlier aqui, menos 52 anos. Então aí a gente já nota um erro, né? Não tem como o cara ter uma idade negativa, pô. Média, 40 anos. Ok, idade máxima, 63 anos. Ok, vamos dar continuidade. Exploração básica de dados, pessoal. Vamos supor que eu quero retornar o registro aqui com o maior salário. Como é que eu faço isso? Bom, posso copiar esse valor aqui e aplicar um filtro no meu data frame, né? Então, como é que ficaria? Eu quero pegar a coluna income. Então, df de novo, você repete aqui dentro de income, onde isso for, vamos fazer maior igual, para ter certeza de que isso vai ser retornado para a gente. Ok, tá aqui. 423, o ID dele. Beleza, o cara tem 52 anos. Uma dívida relativamente pequena. E aparentemente ele não pagou. Vou procurar agora o cara que tem a menor dívida. Vamos ver que a gente encontrou o maior salário, né? Procurar aqui a menor dívida também. Vamos ver quem seria esse cara. Pequena essa dívida aqui. Mesmo esquema, tá? De fazer a busca. Porém, agora a gente vai buscar na coluna loan. Vamos usar o sinal de igual igual só para teste. Vamos ver se encontra. Não. Usando o menor, desculpa, que é menor. Aqui, agora sim ele encontra. Tá aí. Cliente de ID 866. Bom, ok. Acho que basicamente isso aqui que a gente consegue extrair daqui, né? Que tem de novo estatísticas, os tipos de variáveis. Acho que agora dá pra gente colocar isso em algo mais visual, talvez. Então, em gráficos, né? Vou fazer algumas importações que a gente vai usar para poder visualizar isso, tá? Então, vou importar o NumPy como NP. Eu vou importar o Seaborn como SNS. Esse SNS, isso aqui é um apelido que a gente dá para a biblioteca. Toda vez que a gente precisar referenciar ela no código, a gente não precisa digitar ela inteira, e sim o apelido que a gente deu para ela, né? Então, matplotlib como PLT. Vou importar uma biblioteca também que é muito boa, que é o Plotly, para um ponto express. Importar isso como px. Eu também vou importar uma outra biblioteca para filtrar alguns erros. Então, erros não, mas na verdade alertas, né? Filter warnings. Podem acontecer e não necessariamente o código está errado, às vezes é só um alerta de que aquela função que você está usando ela vai ser descontinuada. Então, a gente meio que não quer isso agora. Só colocar essa filter warnings aqui no começo. A ação vai ser ignorar. Assim a gente não vai ter nenhuma mensagem desejada aí quando rodar o código. Ok, vamos contar agora, vamos visualizar como é que está essa variável default aqui do nosso data frame, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu vou contar os únicos da coluna default. Percebam que eu chamei uma função do NumPy. Ok, default. E vou dar um return counts igual a true. Ou seja, retorna... O que essa função faz? Ela vai contar
quantas variáveis tem na coluna default. No nosso caso, a gente tem duas, né? 0 e 1. O return counts vai contar quantas vezes o 0 aparece e quantas vezes o 1 aparece, né? Ou seja, quantas vezes cada uma das variáveis aparece. Então, a gente tem 1717 da classe 0, 283 da classe 1. Tá ok, certo? Vamos visualizar isso. Aqui já estou usando outra biblioteca, Seaborn, né? SNS. Eu vou dar um count plot. Qual que vai ser a minha variável x? df default. Ponto e vírgula no final para ele não mostrar uma mensagem chata que aparece aqui pra gente. Vou só mostrar. Aí, caso vocês não queiram isso aqui, coloca um ponto e vírgula no final que ele não mostra. Ok. Ok. A gente tem bastante, na verdade, muitos dados da classe 0, né? Poucos da classe 1. Enfim, vamos continuar visualizando isso aqui para ver se melhora. Vou botar um histograma agora. Agora, então, já usei outra biblioteca. Vou botar um histograma da idade. Vamos ver como é que essas idades estão distribuídas aqui. A variável x é o meu df na coluna idade. Ponto e vírgula no final. Tá. Deixa eu ver se não dá para melhorar isso aqui. Aqui a gente consegue ver que a gente tá ali aqui no 20, 18, 19 até os 63. Vamos voltar lá em cima e ver qual que é a idade mínima. E tem uma idade negativa. Vamos tratar isso mais pra frente. Idade máxima 63, ok. Porém, e aqui, olha só, tá bem fraquinho, mas tem aqui uma barrinha azul com valores negativos na idade. Tá? Então, aparentemente tem mais de um, inclusive, né? Então, tem alguns. A gente vai ver também isso mais pra frente. Eu vou tentar visualizar isso aqui de maneira diferente, né? Aqui ficou ruim de visualizar isso aqui, parece que não ficou muito claro a faixa de idade ainda, né? Dos clientes. Eu vou usar o Seaborn e a gente vai fazer um istplot, um histograma. E aí x vai ser age, ou seja, a idade. Os dados vão ser o meu df. Bins, barras, eu vou colocar 30. Vou mostrar o que é isso. Vou dar um plt.show. Olha só, ficou um pouquinho melhor. Um pouquinho. Bins aqui é o número de barrinhas, tá? Então, sei lá, se eu colocar duas, nem dá para perceber. Então, como é que a gente usa isso? Por exemplo, você tem duas variáveis que são muito distintas. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui o default, faz sentido que eu coloque dois aqui, tá? Porque eu só tenho duas, né? Então, olha só. Agora, age. Eu posso ter várias pessoas com 20 anos, aí várias com 21, várias com 22, várias pessoas com 23. Então não tem como eu contabilizar isso, né? Então eu coloco um número de bins aqui. Normalmente a gente usa 30, é um número bem aceito para visualizar, né? Então tá aqui. Aparentemente a gente tem bastante pessoa aqui com pessoas, né? Com 55 talvez. Essa aqui é a maior barrinha. São quase 200 pessoas com essa idade. Vamos visualizar agora a distribuição da renda das pessoas. X vai ser o DF income. Olha só,
quantas pessoas ganham aqui mais de 60 mil, né? A gente consegue analisar aí por essa mesma barrinha. E é curioso como tem uma correlação aqui, né? Vejam bem, as pessoas mais velhas, tem pessoas mais velhas, né, no nosso data frame. Também aqui, aparentemente, elas são localizadas no mesmo lugar das pessoas que ganham mais, ou seja, parece-me, quanto mais velhas as pessoas, mais elas ganham, né? Ok, vamos verificar agora a nossa dívida. Eu espero que a dívida tenha um comportamento contrário. Quanto menos a pessoa ganha, maior é essa dívida. Vamos ver se isso procede. Ah, exatamente. Olha só. Comportamento contrário, ou seja, aqui a gente pode perceber que as pessoas que são mais velhas ganham mais, né? Aqui, se a gente fosse comparar com esse, a gente percebe que as pessoas mais velhas aqui são as que têm a menor dívida, né? Uh, vamos visualizar agora esses gráficos, esses dados da seguinte maneira. Eu vou, eu vou usar agora a biblioteca Plotly. Eu vou criar um objeto gráfico, vai se chamar x scatter matrix. A gente consegue observar as correlações dos nossas variáveis, né? Como elas se comportam. E dimensions, que são as nossas colunas. Então a gente tem age, a gente tem income e a gente tem loan. Color, eu vou usar o default. Vou dar um gráfico ponto show. É um gráfico bem pesadinho, porém é um gráfico bem completo, inclusive interativo. Olha só, aqui sim a gente consegue observar muito melhor os nossos outliers, né? E até as nossas idades, ó. Menos 52, menos 36 e menos 28. Obviamente está incorreto, né, pessoal? A gente vai tratar esses dados e visualizar eles depois com esses tratados, tá? Aqui a gente consegue observar o pessoal com renda, né? Então aqui o pontinho amarelo a gente observa por aqui. Então o pessoal com ponto amarelo está mais para cima, então tendem a ganhar mais, ou pelo menos é esse comportamento esperado, como a gente observou aqui, né? Ok. Esse gráfico aqui, ele indica a relação entre o salário, ou seja, o income, e o valor do empréstimo. Então, pessoal, a gente consegue ver essa relação e constatar o que a gente observou antes, né? O pessoal que tem o maior salário tem o menor empréstimo. Então, vamos pegar, sei lá, um cara, dar um zoom nesse negócio, pô. Selecionar esse gráfico aqui e dar um zoom aí. Aparentemente não vai. Ok. Vou dar um zoom aqui então para a gente observar. Então vejamos, pô, o cara que ganha 69 mil tem uma dívida de 13. Tá, tá lá mais ou menos aí, na verdade, né? Vamos dar uma olhada aqui para alguém que ganha pouco. Tipo,
Olha lá, alguém que ganha 20 mil tem uma dívida de 53 mil. Então, basicamente o que a gente observou anteriormente é o comportamento que a gente olha aqui. A gente consegue plotar isso aqui também separadamente, né? Então, se a gente usar um scatter plot do Seaborn, lembrando que a gente usou o Plotly, do scatter plot, a gente pode fazer aqui, a gente quer plotar o income, e nossa variável y é a dívida. Opa, loan. Rio significa o agrupamento, né? Você pode mudar a cor da teu meu DF. A gente pode dar um plt.show. Olha só, aqui a gente tem esse gráfico mais bonito, até para aumentar o tamanho. plt.figure, aqui dentro a gente passa o parâmetro fig size, passa uma tupa aqui, 12 por 12, ou muito grande, 8 por 12. Nossa, não, ficou horrível. Tem polegadas, se não me engano, essas medidas. Tá ok, mais ou menos. O porém é que a gente não consegue, né, passar o mouse em cima, como no Plotly. Mas aqui a gente consegue visualizar melhor como é que esses dados estão distribuídos, né? Ok? A gente consegue, inclusive, perceber que normalmente o pessoal que paga, que é o pessoal da classe 1, eles estão aqui com salário ali na casa dos 20 mil, e com uma dívida, na verdade, a partir dos 2 mil, né? Aparentemente, isso, não tem ninguém para baixo desses valores, né? Então, a dívida de 2 mil não tem ninguém que paga. É estranho, mas enfim. Ok, outra coisa que a gente pode analisar é correlação. Então, como é que essas variáveis se correlacionam? O que que é a correlação, né? A grosso modo, é como uma variável implica na outra. Então, sei lá, por exemplo, uma casa quanto mais velha, acho que menos ela vale, talvez. Vamos colocar esse exemplo. Ou menor é o imposto dela. Tá? Então, percebe como idade é uma variável que implica no imposto? E, bom, vamos dar uma olhada nas que a gente tem, né? Então, vou chamar aqui de core, com 2 R's. df.core. Simples assim. Pronto. Então, vamos visualizar isso, óbvio. Ok. Como é que funciona essa correlação? A correlação, o método padrão do Pandas é a correlação de Pearson. Ou seja, ela é uma correlação que varia de -1 a 1. Como assim uma correlação negativa, né? -1 a 1. -1, ela é uma correlação inversamente proporcional, digamos assim. Ou seja, quando uma variável aumenta, a outra diminui. Quando a correlação ela é positiva, quando uma variável aumenta, a outra também aumenta. Tá? Então é basicamente isso. Ok. Tá horrível isso aqui, né? Muito número, fica até chato de olhar. Vamos colocar isso aqui em gráficos. Vamos fazer uma matriz de correlação. Para fazer ela, eu vou fazer de uma maneira diferente. Bem mais bacana. Normalmente a matriz de correlação que a gente consegue no plotar com gráficos de matrizes, ela plota um lado duplicado. Deixa eu pesquisar para vocês aqui. Matriz, eita, correlação. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma. Olha só, por exemplo, aqui isso é uma matriz de correlação. Porém, se vocês olharem, a gente tem uma diagonal principal e um é o espelho da outra. Então, esse lado de cima, ele é basicamente desnecessário. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, aqui a gente já não tem.
Então vou mostrar para vocês aí também como é que vocês fazem para tirar aquele lado de cima, né? Porque por padrão não tem como. O que eu tô fazendo aqui é gambiarra. Então, pois é, pessoal. Programação, né? Programação. Eu vou ter uma figura. Eu vou usar a função subplots do matplotlib. Definir uma matriz de correlação fit size, tamanho 8 por 6. Eu acho que é bom. A gente tem poucas variáveis, aí isso depende, enfim. Tamanho cada um tem o seu gosto, né? A gente vai usar o heatmap do Seaborn. Heatmap é um mapa de calor, tá? Para isso a gente vai usar ele, vai passar as correlações que a gente declarou aqui em cima. Mask. Opa, essa é a mask que eu defini lá aqui no começo. Vai ser uma matriz de zeros. Por que é uma matriz de zero? Porque eu não preciso mostrar ela, né? Eu aplico ela sobre a diagonal espelhada. Anote igual a true. Anote vai mostrar os valores da correlação na tela, tá? Cbar igual a true. Cmap. Cmap. Eu vou usar o yellow or red. Lines width. Eu vou usar um. Vamos ver se vai. Eita. Lines width. Ah, tá. Errei. De. Kilde. Não, aparentemente não. Yeah. Ué. Bom, como todo bom programador, a gente vai dar um Google. Vou dar uma olhada. Ah, tá, já sei o que é. Esquece, pessoal. É line, não lines. Né? Bom, então aqui eu ocultei o outro lado da nossa matriz, digamos assim, tá? A nota igual a true que eu falei que mostra os valores na tela são os valores aqui dentro de cada um dos quadrados. Cbar é essa barrinha lateral. Cmap é a nossa cor. E lines width é essa aresta aqui entre os nossos valores. Ok. Observando as nossas... Isso aqui agora, a gente tem nossas correlações, né? Muito mais visual do que isso. E a gente, na verdade, tem correlações bem baixas, né? A maior que a gente tem é 0,44 entre dívida e salário, né? Age e o default, que é o nosso resultado, são correlações inversas, então aparentemente, provavelmente, quanto maior a idade, menos eles tendem a pagar, né? Foi algo que a gente observou aqui, até porque a gente tem bastante que não paga, né? Então, se a gente olhar aqui em age e... Nossa, não postei o default aqui. Tá, enfim. Acredito que seja esse o comportamento das nossas variáveis. As outras correlações aqui são bem fracas. 0.0, 0.23. De novo, a correlação lá varia de... A gente usou o método de Pearson, então ela varia de -1 a 1. Ok. Até agora a gente não fez algo que é fundamental. Que é o tratamento de valores em
consistentes. Então, ok, aqui a gente já viu que tem alguns, né? Lá no começo, quando a gente deu um describe, um info, no nosso data frame a gente viu que tinham pelo menos 3 idades nulas, né? Ok. E num data frame muito grande, num data frame gigante, com milhares de linhas, de colunas, como é que a gente vai identificar isso? A gente vai ficar ali lendo uma por uma? Não, pessoal. A gente também consegue visualizar esses valores nulos. Como? Também através de um heatmap, mesma técnica que a gente usou para fazer a matriz de correlação. Como que a gente faz isso? O nosso data frame tem um atributo chamado snow. E disse errado. Olha só. Então, snow, false, ou seja, aqui não tem um valor nulo. Se não tem, desculpa, não tem um valor nulo. Isso está correto. Tem um valor correto e assim por diante. Aqui a gente não deu a sorte de ter nenhum true, mas enfim. E eu coloco isso no mapa de calor, pessoal. Poderia ter recortado aquilo lá. Enfim. Vamos visualizar. Tá, ficou pequenininho aqui, mas dá pra ver. E olha só. Tá aqui a barrinha. Essa barrinha aqui nos indica que temos valores nulos. Principalmente em age, né? Na idade. Na verdade, parece que só na idade a gente tem valor nulo. Ok. Outra coisa que a gente viu é que a gente tem clientes com idades negativas. Vejam bem, pessoal. A idade negativa e uma idade nula são duas coisas diferentes, tá? A idade negativa não necessariamente ela é nula. O que é o nulo do pandas, né? Então, às vezes a gente encontra, porém, um NaN, not a number. Isso é um dado nulo. Uma idade negativa não. Então a idade negativa não apareceu aqui. Como é que a gente visualizou ela? A gente sabe que ela existe através dos gráficos, né? Tá aqui. E através das infos também, que a gente viu que a menor idade é menos 52, né? Não existe. Então vamos mostrar agora todas essas idades negativas, né? Vamos lá. O que eu fiz? def.lock. O que é o lock? Location, ou locate, acho que é locate. Eu vou localizar o que? O meu df age. Então a minha coluna de idades, meu data frame. Com base no que? Eu quero localizar o que? A coluna idade, mas e aí? A coluna idade, onde o valor é menor que zero. Tá aqui os nossos outliers, pessoal. Tá? Isso aqui se chama outliers, são pontos fora da curva. Ok? Como é que a gente trata isso aqui agora? Os caras têm idade negativa. E agora? Existem várias técnicas para tratar dados. Usualmente a gente busca, a gente vai lá, faz um join desse ID do cliente, busca outra base de dados para ver se ele está realmente lá com a idade nula, a idade negativa lá também. Se não tiver negativa, a gente pode corrigir isso, entendeu? Tentar encontrar a idade desse cliente em outra base de dados da empresa. Seria isso. Num caso muito extremo, onde a idade é muito necessária, a gente não tem ela em outro lugar, a gente entra em contato com o cliente. Aqui, para fins didáticos, eu vou preencher com a média. Tá aqui, dei um df.min. Tá aqui a idade. Posso também fazer assim, ó. Buscar direto da coluna que eu quero. Da mesma coisa, um pouquinho mais de casas decimais, né? Que ele arredondou. Só que essa média aqui é a média com as idades negativas juntos. Ela está incluída aqui. E a gente sabe que a média ela é altamente influenciada por valores fora da curva, né? Por outliers. Então vamos ver como é que ficaria a média caso não tivessem essas idades negativas. Né? Vamos ver se isso implica em alguma coisa. Então vou fazer um filtro aqui para buscar dfh
maior que zero. Ponto min. Nossa senhora. Bom, por serem apenas 3 idades negativas, eu ia dizer que não influenciou muito. Teve um impacto? Teve. Porém, foi muito pequeno, praticamente insignificante. Porém, se você tem milhões de valores de idades negativas, aí você vai ter aí um impacto muito maior, claramente, né? Então, como é que a gente vai corrigir isso? Eu vou localizar essas idades novamente. Então, df.lock, df, coluna age, menor que zero, age, vai receber o quê? Eu vou preencher ela com o valor das idades positivas, a média das idades positivas. Vou só colocar aqui 40.92 mesmo. Não tem problema. Ok. Vamos ver se deu certo. Vamos buscar elas de novo. A princípio agora não pode retornar nada, hein? Ótimo. Não retornou. Ok. Vamos visualizar de novo esse gráfico aqui. Só que sem essas idades negativas. Olha lá. Agora sim a gente tem praticamente uma função linear aqui para as idades. O que mais que tem de diferente? Aqui, enfim, a gente consegue visualizar muito melhor agora essa distribuição aqui, né, por conta da ausência dessas idades negativas. Ok. Eu vou dar uma olhada agora também, que acho que a gente ainda tem valores nulos. Vamos ver. A gente tem 3 valores nulos na variável idade, ou seja, a gente tem 3 idades negativas que a gente corrigiu, mas a gente não corrigiu esses valores nulos aqui. Vamos corrigir eles também. Então, como é que a gente vai encontrar eles? Pô, eu sei que existe, mas onde é que eles estão? Eles estão na coluna de idades. Mas em que linha? E agora? Lock, pessoal. df.lock, location. Aí eu vou dar um pd ponto is no. Então percebe que eu mudei, eu não usei df, eu usei o pd, função do pandas. E eu vou passar para ela como parâmetro a minha coluna de idades. Por que só a minha coluna de idades? Porque é só nela que eu encontrei valores nulos. Olha só. O 28, 30 e o 31 possuem um NaN. Aí como é que eu faço? Vamos preencher ela com a média. Preencher elas com a média também. Então, opa, eita. dfAge. Pandas tem uma função já para isso, chamada fillNA, ou seja, preencher NA. Eu vou pegar a minha coluna de age. Min. Bom, como eu já corrigi aquelas idades negativas anteriormente, agora a minha média vai estar tecnicamente correta, né? Ela não vai considerar essas idades negativas. Os valores NaN, bom, não são considerados para cálculo de média, obviamente. In place igual a true, quer dizer que ele vai salvar isso aqui na memória, ou seja, eu não vou precisar fazer isso aqui, df, recebe, não, ele já salva na memória e faz essa alteração na própria df salvo já na memória, tá? Não precisa instanciar outro objeto. Bom, vou procurar de novo. Tem valor nulo? Não tem. Ok. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Bom, eu acho que agora a gente pode visualizar um box plot nisso, né? Já que a gente não tem mais valores nulos, nem negativos. Aparentemente está tudo ok.
Então visualizei o box plot para a gente conseguir visualizar os quartis, outliers também. Espera-se que nós não tenhamos nenhum. Vamos dar uma olhada. Fig size. Então, dando continuidade, vou botar agora alguns box plots para ver como é que estão esses nossos dados aí, né? Vou definir um figure aqui com matplotlib e vou fazer o seguinte, fazer um for column in def.columns, porém a gente só quer a coluna income, age e loan. Client ID, de novo, não faz nem sentido a gente ver um box plot dela, porque é simplesmente um ID. E default, eu posso até mostrar depois, mas também não é um box plot que nos mostra muita coisa. Nem é muito nosso interesse, na verdade. Então o que eu quero? Eu quero a coluna a partir da primeira até a última, não incluindo ela. Então é isso aqui. Vou fazer um print column. Eu tenho income age loan. Boa. Então, seaborn.boxplot data. O meu boxplot vai ser a column que eu tô pegando. plt.title, título desse gráfico, né? Vou colocar boxplot. Bom, são variáveis numéricas, vou pôr. Apesar de a gente não ter nenhuma variável categórica, mas enfim. Label é o nome da coluna. plt.ylabel. O label no eixo y são os valores. Eu posso dar um plt.show. Vou fazer plt.show fora do for, ver se funciona. Qual foi o problema? Ah, sim. Aqui é df nessa coluna. Tá. Trocar o tamanho. Ficou muito grande. Ok, então aqui a gente tem nosso limite inferior. Aqui em cima nosso limite superior. Primeiro quartil. Segundo quartil. Também a mediana, né? O nosso terceiro quartil. Não temos nenhum outlier. Mesmo cenário aqui. E aparentemente, aqui nas idades, né? Nas idades porque a gente não tem, porque a gente tratou isso mais cedo. Se a gente tivesse feito um box plot disso antes de tratar, com certeza a gente já não fez, né? Não. Mas provavelmente teriam alguns pontinhos pretos aqui embaixo desse limite inferior. Tá? Loan, aparentemente é dívida, a gente tem alguns outliers aqui em cima de dívidas muito altas. Ok. A gente também pode visualizar eles de maneira mais pequena, só que um do ladinho do outro. Vamos usar subplots para fazer tudo num plot só e definir um figure big size de esse aqui é muito fora de escala. Eu acho que um 30x6 fica bom. Vamos testar. Tá, mais ou menos. Olha aqui. Então, o que eu falei antes, né? Nosso client ID praticamente é linear, né? Então, começa no 0 ou no 1 ali, vai até 2000. Então,
nem conta como plot mesmo. E o default também não, ele até sai meio bugado aqui. Mas aqui a gente consegue dar uma olhada nos três principais aqui, um do lado do outro. Claro, né, pessoal? Aqui a gente também tem escalas muito diferentes. Por exemplo, a idade aqui está de 20 a 60. O salário está de 20 a 70 mil. E em dívida a gente está aqui quase no zero até 14 mil, né? Então são escalas muito diferentes. Algo que representa, acho que vai ficar bacana de fazer, copiar esse código aqui, para mostrar como as escalas implicam num boxplot. Fazer o seguinte, eu vou aqui no lugar de column, eu vou passar o nome das colunas que eu quero. Então eu quero income, eu quero age, eu quero loan. Vou colocar um 10 por 6, vai ficar um pouquinho maior. Isso aqui vai me dar vou trocar aqui, colocar variáveis. Vai me dar uma dimensão melhor de como as escalas influenciam. Olha só a idade aqui, nem é visível, né? Porque a gente tem aqui um valor muito maior que também precisa aparecer. Por isso ele acaba omitindo os valores menores, né? Vou apagar isso aqui só para mostrar como a escala é muito importante. Inclusive isso é um processo, é um passo no pré-processamento dos dados, né? Escalonar eles para que eles fiquem na mesma escala. Bom, é basicamente isso de análises, tá? O que dá para fazer agora, já que a gente vai usar modelos preditores, a gente vai ter que dividir, né, os nossos dados entre previsores e a nossa classe target, ou seja, o nosso alvo, o que a gente quer prever. Então, vamos dividir, né? X. Tá. A gente vai usar como dado previsor a coluna, os dados da coluna income, age e loan. Ok. Então isso é um df.iloc, esse é diferente do lock. Tem um i na frente que é index location. O iloc ele busca por nome de coluna. O index location, como o próprio nome diz, ele busca por índice de coluna. Então dá 1 a 4. Exatamente. Então o nosso x vai ser essas três colunas, porém eu quero os valores delas somente, eu não quero elas no formato de data frame, eu quero elas no formato de NumPy array, tá? Vamos ver se funcionou. Perfeito, NumPy ND array, n-dimensional array, né? Então n dimensões, um array de n dimensões. Meu y, bom, vai ser o restante do meu data frame, né? Então, como é que eu sei qual é o restante? Bom, esquecendo a coluna de IDs, vou voltar aqui, esquecendo aqui a coluna de IDs, pegando essas três aqui que eu usei para ser os meus previsores, e eu só tenho a última, que é o meu target, né? Então, meu y vai ser um df.iloc, a coluna 4, né? Simples. Ponto values, eu associo isso à variável y. Só conferir se o tipo da minha variável y também é um NumPy. Ok, correto. E agora eu vou fazer o processo de standardization. Tá? Então, isso dentro dos próprios dados, por exemplo, dentro do meu próprio X. Eu vou fazer um filtro aqui para mostrar isso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando todo o meu conjunto de dados X no índice 0. Ponto min.
tem aqui 20 mil. 20 mil. Né, o meu X no índice 0 aqui. Se não me engano, é renda. Posso estar... Não, é a renda sim. Então, é a menor renda é 20.014. Vou pegar a maior agora. Não ponto max. 69.995. Então tem uma diferença aí de 50 mil entre uma e outra. Tá bagunçado isso aí, né? Vou pegar aqui a menor renda. E a menor dívida. Vamos ver. Opa, coloquei minúsculo. E aí? 18. Lembrando que isso aqui é uma idade. E 20 mil. Entende? Então tem uma diferença muito grande. Se eu jogo isso para o modelo, ele simplesmente vai se perder. Ele não vai entender o que é o que. Justamente por estar fora de escala, né? Então como é que a gente faz isso? Importar a biblioteca. Então, from sklearn. Ponto. Eita, de errado. Sklearn. Pré-processing. Vou importar o que? Existem dois tipos de normalização, né? Existe essa aqui que a gente vai usar, que é a Standard Scalar. E tem outra que é para atributos categóricos, né? Essa nem vou entrar em detalhes agora. Vou criar aqui a Scalar Credit. Instanciar um objeto, né? Ok. Agora eu vou substituir o meu X. Vai ser isso aqui. Meu Scalar Credit. Ponto Fit Transform. O meu próprio X. Então, eu vou transformar os dados do meu X, né? E vou atribuir novamente a ele os mesmos dados. Ok. Vamos só fazer um comparativo agora, por exemplo, com isso aqui, onde eu pego a menor dívida e a menor idade. Olha só, como estão muito mais parecidos. Menos 1.76 e menos 1.72. Tem uma diferença de 0,04 só entre eles. Aqui eu tinha uma diferença de, sei lá, 2014 menos 18 dá 19.996. Então, vamos visualizar aqui todo o meu conjunto X. Ó, bem diferente. Ok. Uma vez escalonado, o que a gente tem que fazer agora é separar eles em dados de treino, de teste e também validação. Como é que faz isso? Biblioteca de novo. Sklearn.model selection. Eu vou importar import train test split. Aí eu vou criar minhas variáveis, tá? Eu vou dar um corte no vídeo aqui só para não ficar muito comprido, porque é bastante coisa não, mas é chatinho para ficar digitando e falando, tá? Então tá aqui eu criei minha variável de treino, xtreino, meu xtest, ytreino e ytest. Quais variáveis que eu vou usar para separar? X e y. Test size é o que? É a quantidade de dados aqui que eu vou pegar para testar. Vou pegar um quarto, né? 25%. Random state igual a 0 para sempre que eu executar o mesmo resultado. O que é xtreino, xtest, ytreino, ytest? Como o próprio nome diz, xtreino são os dados que eu vou passar para o modelo para
para ele treinar. Assim como o meu Y também vai ser passado, vão ser passados como dados. Então, tanto X treino quanto Y treino vão ser usados para treinar o modelo. O X-teste e Y-teste eu vou usar para fazer o teste de score deles. Vou mostrar isso mais para frente. O que seria aí o teste de score? E aqui eu tenho meus dados de validação, que são dados que eu vou passar para o modelo enquanto ele está aprendendo, para ele classificando. Então, fiz essa separação. Bom, se tudo correu bem, o meu X-train e o meu Y-train. Então, pessoal, a princípio, se tudo deu certo, essas variáveis aqui, elas precisam ter a variável x, ela tem que ter 1.500 linhas e 3 colunas, e a variável y-train, ela tem que ter só 1.500 linhas. É isso mesmo, tá correto. 1.500 linhas, 3 colunas. As outras ficaram com 250 linhas cada uma, a não ser com exceção do X-teste, né, e do X de validação. Eles também ficaram com as 3 colunas justamente para a gente poder ter os dados completos. O próximo passo é o teste dos modelos. Então a gente vai instanciar vários modelos aqui e testar cada um deles com esses dados. Então, pessoal, aqui no teste de modelos, a gente vai testar vários modelos. Eu já fiz a importação que a gente vai precisar aqui para as métricas. Então, isso aqui são as métricas, matriz de confusão, score da acurácia, classification report. Aqui são nossos modelos. A gente vai testar floresta randômica, gradient pulse classifier, regressão logística, KNN. A gente vai testar rede neural, árvores de decisão, Gaussian Naive Bayes, que é um algoritmo probabilístico, e Support Vector Machines. Para poupar tempo, eu vou pegar um código aqui já digitado. Eu criei aqui um dicionário com os nossos modelos, coloquei o nome de cada um deles e instanciei um objeto para cada uma das importações que a gente fez aqui. Aqui embaixo eu crio uma lista para de acordo com esses modelos aqui do dicionário. É importante que eles estejam na mesma ordem para a gente poder mostrar isso num gráfico depois e não ficar bagunçado. Opa. Ah, não rodei aqui. Aí. Vou só dar uma conferida se o land models e o land model names bate. Fechou. Vamos colocar isso para rodar. Tá aqui um código, a gente tem os testes de treino, de validação, de teste. Para cada um dos modelos a gente vai mostrar o score deles. A gente vai mostrar a matriz de confusão. Aqui a gente tem calculado a acurácia, a precisão, recall, F1 score e specificity na mão mesmo, tá? São cálculos bem simples. Tem isso aqui do próprio scikit-learn, pode importar aqui das métricas. No nosso caso aqui foi feito na mão mesmo, porque de novo é algo muito simples. Aqui está o Classification Report de cada um desses modelos. No Classification Report já vem retornado isso aqui. Vamos só rodar essa célula. Aqui a gente consegue analisar os nossos modelos. Esperar ela terminar de rodar. Ok, enfim, aqui a gente vai ter todos os resultados. Então aqui está Classification Report, Precision, Recall, F1 Score.
Inclusive, muito bom aqui qual é esse? O SVM. Ok. Ainda assim, por mais que a gente tenha esses valores, fica bem difícil e chato de olhar isso no olho, né? São muitos números. Então vamos colocar isso em gráfico. Aqui eu tenho o código de um gráfico, que é importante até tirar isso aqui que não precisa, a gente já tem ela lá em cima. É por isso que eu falei que aqui precisam estar na mesma ordem, né? O dicionário de modelos e a lista com o nome deles. Para a gente consiga agora combinar isso num gráfico. Tá lá. Ah, não, calma. Deixa eu voltar aqui. Ok, melhor. Vou até abrir essa imagem em uma nova aba para a gente poder analisar. Então no eixo X a gente tem o nome dos nossos algoritmos, tá? No eixo Y a gente tem 3 informações sobre eles, que é o score deles no treino, o score na hora de validar e o score nos testes, né? Normalmente o pessoal só costuma usar treino e teste. A validação são dados que a gente passa para eles, os modelos, enquanto eles estão aprendendo. Então não é nem antes nem depois, é no meio do processo. E então, tivemos bons resultados, ótimos resultados na verdade. O mais baixo aqui foi o Gaussian, né, o Naive Bayes, no treino. Estava ali no 75. O restante, todos muito bons, inclusive nos dados de teste e também de validação. Vamos visualizar agora, fazer um for. A gente tem 9 modelos, então em range de 9. Print accuracy score. Vou dar um model names no índice I. Opa. Aqui. A gente vai usar o variable test scores no índice I. Ótimo. De fato, o nosso Naive Bayes foi o que teve o menor acurácia. E ainda assim, a acurácia é muito alta, 94,3%. As neural nets, nossas redes neurais, 100% de acurácia. Incrivelmente boa. Os demais modelos ali ficaram na casa dos 95 aos 98, né? Muito bom, muito bom. Ok. A gente que conseguiu treinar eles de maneira bem rápida, porque, né, também o nosso dataset tem três colunas, né? É um dataset relativamente pequeno. Existem datasets aí com milhares de colunas, pessoal, não linhas, colunas. E muitas vezes nem todas são necessárias para um algoritmo de aprendizagem de máquina. Então, como é que a gente descobre quais são as melhores? Como é que a gente faz essa separação? Existe algo chamado seleção das melhores features, ou seja, das melhores variáveis para o nosso modelo. A gente importa isso, o sklearn, feature selection, se não me engano. Feature selection, correto. A gente vai importar select from model. Ok. Vou pegar um código que eu já tenho pronto aqui também disso. E a gente vai testar os modelos de regressão logística, Random Forest, floresta randômica,
árvore de decisão, gradient boosting e um stochastic gradient descent. Ok, vamos lá. Ok, então, de novo, no nosso caso, nem seria necessário fazer isso aqui, porque as 3 colunas que a gente tem são úteis para o nosso algoritmo, né? Nesse caso aqui ele ainda conseguiu ocultar uma coluna, né? Então de 3 colunas que a gente tinha, ele foi para 2, aqui até foi para uma só, com a árvore de decisão. Mas no nosso caso não é necessário. Só mostrei para vocês. Também tem outra técnica, que é redução dimensional. A gente costuma usar isso em algoritmos de agrupamento. Então, como é que você representa milhares de colunas em um gráfico? Não tem como você mostrar todas, sei lá, suas 1000 colunas. Então a gente usa redução dimensional. Existem 2 técnicas mais comuns, que é LDA, que é Linear Discriminant Analysis. LDA. E tem a PCA, que é Principal Component Analysis. PCA. No nosso caso, a gente não tem essa necessidade, então nem vou rodar esses algoritmos, não vou implementar isso. Mas não custa dar uma pesquisada aqui, só para mostrar como é que é um gráfico disso. Poxa, aí não. LDA e PCA. Aqui, ó. Então, é basicamente isso aqui. Só quando a gente tem agrupamentos, né? A gente tem aqui um grupo azul, verde e um laranja. Então, é basicamente isso, pessoal. O que a gente fez? A gente lá no começo tratou todos os dados, a gente visualizou eles, a gente explorou, a gente mostrou correlação, tratamento de valores inconsistentes, a gente olhou os dados tratados novamente, né? Fizemos boxplot, dividimos os nossos dados entre previsores e class target, a gente normalizou eles, a gente separou eles em dados de treino, de teste e validação. Implementamos aqui vários modelos, né? Testamos eles em vários modelos. Tivemos aqui os nossos resultados, aqui eles de forma mais visual. Nossa Neural Nets aqui teve um desempenho muito bom, praticamente o melhor aqui, né? Em dados de teste, inclusive foi o melhor, o que é essencial, né? Que seja melhor em dados de teste. Dados de teste são dados que o algoritmo não viu, então caso fôssemos aplicar isso aqui no mercado, provavelmente a gente escolheria os Neural Nets, até, né, por terem uma acurácia de 100%. Claro que aqui também a gente tinha assim, dados muito bem definidos, tudo tratado, não tinha nenhum valor inconsistente, a gente tratou tudo antes. No mundo real não é bem assim, mas mesmo assim eu acho que as redes neurais fariam um bom trabalho. Então é isso, muito obrigado, até a próxima.